O Cerrado é uma das maiores e mais biodiversas savanas tropicais do mundo, com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ele cobre aproximadamente 24% do território brasileiro e é o segundo maior bioma da América do Sul. O Cerrado é crucial para o desenvolvimento econômico, a produção de alimentos, a manutenção dos ciclos hidrológicos e a preservação da sociobiodiversidade no Brasil. O Mato-Piba é uma região do Cerrado que abrange 730 mil quilômetros quadrados no interior de 4 estados brasileiros: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Considerada terra de oportunidades, um lugar que atrai cada vez mais agricultores com espírito empreendedor, o Mato-Piba é responsável por 12% da área plantada de grãos do país e 8% da produção nacional. E eu não gosto da palavra última fronteira agrícola, não, mais uma fronteira agrícola. Estou aqui no Piauí produzindo alimentos. O Mato-Piba tem sido responsável por um crescimento significativo da produção agropecuária do Brasil. Na chegada nós tivemos muita dificuldade porque era uma área que não era explorada e a gente estava no início, então tudo era novidade. Nós tivemos muita dificuldade para selecionar as variedades a ser plantadas, variedades mais adaptadas. Tivemos muita dificuldade também com crédito, né? Porque ninguém conhecia a gente. Aí tivemos um início de preço muito baixo e com o tempo isso aí foi melhorando. Hoje a nossa realidade é outra, sabe? É uma região que a gente acredita bastante. Em 2015 foi decretado o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Mato-Piba, com o objetivo de coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da região. Naquele ano, os estados do Mato-Piba já movimentavam 2,8 bilhões de dólares em soja. A produção gera riqueza, mas a ocupação desordenada do território está afetando o meio ambiente, as populações que vivem na região e a própria atividade agropecuária. É preciso planejar melhor a ocupação do território, com o uso inteligente das áreas já abertas, conciliando benefícios econômicos, sociais e ambientais para todos. A estimativa é que existam pelo menos 36 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas no Mato-Piba com aptidão para a agricultura. Essas áreas podem oferecer uma alternativa à expansão agrícola. Já na parte de escassez de água, né, nos veranicos, aí nós temos problemas porque nós não conseguimos plantar a soja na janela correta, que seria, né, de 5 de novembro a 5 de dezembro, e com isso a gente muda muitas das áreas para milho. E essa produção desse soja, ela fica um pouco à mercê do clima, por conta do veranico, ela sempre deixa a desejar. Dados do governo de Tocantins mostram que uma pequena parte das receitas da agropecuária tornam-se impostos que possam ser investidos localmente. Isso limita a capacidade do governo estadual de implementar os serviços públicos que geram benefícios sociais, econômicos e ambientais. Como cidadão, eu vejo que o impacto ambiental é muito alto para o que se está colhendo, para o benefício para a população. Segundo o levantamento feito pelo Instituto do Estado do Pará, tem um crédito de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais a receber das desonerações das exportações. No Mato-Piba, pequenas propriedades empregam 90% das pessoas ocupadas com trabalho rural. A soja emprega pouco, paga pouco e os fazendeiros lucram muito. Campos Lindos é um exemplo de como soja não é sinônimo de desenvolvimento. O município é o principal produtor de soja de Tocantins, mas aparece em penúltimo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano do estado. Eu costumo dizer que na nossa região fica só buraco, doença e poeira, né? E um mísero salário, né? Cerrado é sinônimo de água. Lar de nascentes que abastecem as principais bacias do país. O bioma abriga 8 das 12 regiões hidrográficas do Brasil. Os rios do Cerrado abastecem a agricultura, a atividade industrial, além de contribuírem para a geração de energia hidrelétrica. Mas os relatos de seca e falta de água têm se tornado cada vez mais comuns no Mato-Piba. Essa água
É um ribeirão que eu nunca vi, nunca tinha visto secar. Nasci e me criei aqui, nunca vi esse ribeirão secar. E esse ano já secou. Nós estamos aqui no meu corvo, que secou. Depois desse plantio de soja que teve ali do lado, acabou as águas tudo aqui. Aqui era cheio, aqui tinha peixe, tinha tudo aqui. A quintura não choveu mais, não teve chuva mais para os caju, para os piqui, porque o desmatamento, as cabeceiras de grota, eles gradeou, quebrou tudo aqui. Então aquelas grotinhas que nós tínhamos de primeiro para pegar um peixinho, uma coisa, acabou aquilo. Sem um bom planejamento territorial, público e privado, com a implementação eficiente de mecanismos de incentivo e controle, os efeitos da expansão agropecuária se multiplicam. De tanto veneno, ficou da cor de leite a água. Passei 3 meses sem usar nem para lavar roupa. Os peixinhos morreram tudo, as galinhas morreram. Os sertanejos do Mato Piba possuem raízes tão profundas e antigas quanto as do Cerrado. É gente que aprendeu na roça de toco, na caça e no extrativismo a abundância do bioma. E agora se vê diante de uma disputa que envolve o mercado global de terras e de commodities. Terra pra cá não tinha valor, não. Terra aqui não tinha valor de jeito que você vendia uma propriedade. Meus irmãos mesmo, não vou longe não. Meus irmãos venderam as terras que eles tinham aí, tudinho aí, ó. Venderam por uma mixaria. Hoje eles não têm com que comprar uma tarefa dessa terra aí. 4, 5 anos atrás, isso aqui era uma vaca ou um alqueire de terra. Com a expansão agropecuária e a rápida valorização das terras, os conflitos fundiários no Mato Piba aumentaram. E essas ocupações antigas, dos poceiros, recentemente vem sofrendo aí a pressão, do agronegócio. E esses conflitos agrários estão relacionados a uma situação fundiária que os órgãos públicos federais não têm controle, E aí, depois que esse povo chegaram para cá, e o negócio rodou diferente. Eu estou sofrendo por causa deles, que ficam me ameaçando, ficam me intimidando. É só a lavourona aí quebrando tudo, não está importando quebrando barraco igual aqui. Até pistoleiro tem, todo dia ele está rodando aí, queimando barraco, quebrando o que a gente faz, entendeu? Só em 2016, a Comissão Pastoral da Terra registrou 445 conflitos pelo direito ao território nos estados do Mato Piba. Chegaram até quase me espancar. O carro da terra é nosso aqui, que veio um grileiro de terra de fora e veio para destruir nós, tirar nós. Mas nós não saímos. Investir em desmatamento é desperdício de recursos. É comprometer a vida das futuras gerações por falta de planejamento territorial. No início eu cheguei pensando em aumentar a área e hoje eu já mudei um pouco esse pensamento, porque eu acho que é mais interessante você aumentar a sua produtividade dentro da área que você trabalha do que expandir, porque aí você vai ter mais lucro. Não se faz agricultura sem chuva. Não se faz chuva com desmatamento. E só se faz uma produção sustentável com respeito às comunidades, às leis e à natureza. Para que o Brasil se torne uma referência em agropecuária sustentável, o Mato Piba precisa dar um salto na produção com garantia de direitos às comunidades, incentivos econômicos para valorizar a floresta em pé, implementação do Código Florestal e criação de novas áreas protegidas. Uma harmonia entre produção inteligente, preservação da natureza e políticas eficientes são o caminho para um cerrado protegido e produtivo. Acesse ipan.org.br.